Esterilização e asepsia. Desde o século IV a.C., Aristóteles já recomendava ferver a água como medida contra enfermidades. Por muitos anos, estudiosos também verificaram a importância de higienizar, por exemplo, o material usado no trabalho, do próprio ambiente ou até mesmo das mãos, observando a potencialidade da transmissão de doenças via uso do material contaminado. Daí surgiu a esterilização de utensílios via calor, na maioria das vezes água quente, e depois foram surgindo as esterilizações via produtos químicos como álcool, cloro, iodo. Posteriormente veio a esterilização via vapor, sendo o primeiro protótipo de autoclave desenvolvido no século XIX, em 1880. A partir daí, métodos de esterilização foram concebidos e aprimorados. O calor, a radiação ultravioleta, gases, a filtragem são muito usados até hoje em fitopatologia e em microbiologia. Mas afinal, você saberia me dizer qual a diferença entre esterilização e asepsia? A esterilização é o processo pelo qual se visa eliminar todos os micro-organismos de um material, ou pela morte ou pela remoção desses micro-organismos. E a gente vai ver que esse processo ele pode ser de duas maneiras, físico e químico. Hoje vamos falar um pouco mais sobre os processos de esterilização físicos. Já a asepsia é um conjunto de técnicas utilizadas para impedir a entrada de micro-organismos em local que eles ainda não estão. Vocês conseguem, então, agora entender qual a diferença? Vamos começar falando do primeiro tipo de esterilização físico, o calor úmido, também chamado de vapor saturado. Ele é utilizado para esterilizar principalmente materiais que não alteram a sua forma e ou peso quando são expostos a alta temperatura. Quem mata, quem esteriliza, ou seja, quem elimina esses micro-organismos, é a temperatura. Só que existe nesse processo, além da temperatura, a água, por isso ele é chamado de calor úmido. Só que a água é para que a temperatura ultrapasse a temperatura de ebulição da água. Todos nós sabemos que a água em temperaturas iguais a 100 graus Celsius não evapora quando a pressão é elevada. A autoclave é o equipamento usado para esse fim. A autoclave podemos fazer uma analogia com uma panela de pressão, só que ela é equipada com um manômetro para leitura de pressão e um termômetro para leitura de temperatura. Aqui está uma autoclave. Aqui sua válvula que libera ou faz aumentar a pressão. Aqui o manômetro e o termômetro. Aqui a autoclave vista no seu interior, ela tem uma cesta com esses furos e essa cesta fica sobre essa resistência e a água é colocada aqui embaixo. À medida que a temperatura vai aumentando, a pressão também vai aumentando dentro da autoclave e nós temos então o que chamamos de calor úmido. Para que tipo de materiais então podemos recomendar a autoclavagem?
para meios de cultura, que são os meios nutritivos utilizados em microbiologia para os micro-organismos crescerem em placas, água e materiais em pó. Não podemos indicar o calor úmido para óleos e substâncias que denominamos termolábeis, ou seja, substâncias como fungicidas e antibióticos não podem ser colocadas em autoclave, porque elas são sensíveis ao calor, perdem a sua eficiência se colocadas nesse ambiente. E qual é o tempo de esterilização? O tempo de esterilização varia de acordo com o tipo do material e o seu grau de contaminação. No entanto, quando o grau de contaminação for muito elevado, nós vamos ter que proceder a 2 ou 3 autoclavagens sucessivas. Por exemplo, quando eu quero autoclavar um solo, um substrato para muda, então eu tenho que fazer intervalos de 24 horas entre uma autoclavagem e outra. Geralmente eu preciso de 2 a 3 e eu deixo esse material a 121 graus por 2 horas em cada autoclavagem. Ao contrário de, por exemplo, uma vidraria de um laboratório, que eu posso deixar a 121 graus por 15 minutos, durante somente um processo de autoclavagem. No caso do calor úmido, a esterilização é superficial. Nesse caso, então, por isso não recomendamos a autoclavagem de óleos. Alguns modelos de autoclave. Nós vemos que temos de diferentes tamanhos, desde autoclaves bastante pequenas, como autoclaves um pouquinho maior que uma panela de pressão que temos na cozinha, ou autoclaves muito grandes, de tamanho muito grande, industriais, como essa que esse homem aqui está posando do lado. Outra característica interessante é que podemos encontrar no mercado para serem vendidas autoclaves verticais, mas também autoclaves horizontais. Como funciona uma autoclave? Aqui está um esquema da autoclave, onde o vapor que entra força o ar para fora da autoclave. Então, nesse momento, aquela válvula ela está aberta e à medida que o calor, a temperatura vai subindo, o ar que estava aqui dentro, ele vai sendo todo eliminado. Enquanto essa mistura de ar e o vapor que está sendo formado aqui dentro por conta da água e do calor aqui de baixo, enquanto o ar vai saindo e o vapor vai tomando o seu lugar, essa válvula ela ainda continua aberta. Quando todo o ar tiver sido ejetado para fora e a temperatura estiver alta, eu venho aqui e fecho essa válvula. A pressão na câmara aumenta até onde eu quero, olho aqui no medidor de pressão, e depois eu coloco então essa autoclave para manter e não mais subir essa temperatura e pressão. Então tudo que está aqui dentro vai sofrer as consequências de um vapor muito quente. Eu devo prestar atenção que sempre eu devo ver se embaixo, ali onde tem a resistência, eu vejo sempre se a água está cobrindo essa resistência. Não posso lotar uma autoclave de materiais, porque daí eu vou impedir a circulação desse vapor, e isso vai fazer com que a minha autoclavagem não seja eficiente. Também não posso empilhar muito material aqui dentro. É recomendado, inclusive, não encher os frascos que estão aqui dentro. E uma dica muito importante é que ao final eu não posso vir aqui e simplesmente abrir a válvula para liberar todo aquele vapor que está ali dentro de uma só vez.
porque nesse caso o líquido que está dentro de frascos, por exemplo, ele com a queda muito abrupta da pressão pode causar uma explosão, inclusive. Posso causar um acidente de trabalho. Alguns acessórios que podem ser utilizados junto com a autoclave são fitas que me mostram se aquele material foi esterilizado ou não. Geralmente são desse tipo, com uma fita crepe, só que ela tem essas marquinhas aqui amarelas, que eu coloco no material a ser autoclavado e que logo após a autoclavagem, eles mudam de cor, essas faixinhas se tornam pretas e eu sei então que aquele material foi autoclavado. Ou aqui do lado, por exemplo, uma tira de papel que no mesmo sentido muda de cor, passando do amarelo para o preto, quando o material que contém essa fita foi autoclavado. A autoclave é um dos equipamentos mais utilizados para a esterilização. Seguindo, temos agora uma outra forma de esterilização física chamada calor seco. Seco porque nesse tipo de esterilização não temos a presença de água, apenas a temperatura funcionando para eliminar os micro-organismos que estão no material a ser limpo, a ser esterilizado. Essa esterilização ocorre por oxidação, fazendo com que um processo de desidratação do núcleo celular do micro-organismo possibilite a sua morte, a sua eliminação. Fazendo uma comparação ao primeiro processo de calor úmido, o calor seco ele tem menor poder de penetração e para isso eu vou ter que empregar temperaturas maiores que da autoclave e por mais tempo do que a esterilização via calor úmido, sendo esse tempo inversamente proporcional à temperatura. O calor seco é recomendado para vidraria, instrumentos de metal, plásticos, ou seja, materiais estáveis que não se deformam, que não perdem sua eficiência em altas temperaturas. Um tipo de calor físico bastante utilizado em laboratórios, rotineiramente utilizado, é a flambagem. A flambagem visa diminuir micro-organismos no local de trabalho, por meio do calor. Para isso, utilizamos um bico de Bunsen ou mesmo uma lamparina. Veja, aqui temos dois exemplos, um de vidro, que não é muito recomendado por conta da segurança, e temos um de inox. A gente abre aqui o recipiente, coloca com álcool e ela tem um pavio que chega nesse álcool e nós acendemos aqui. Sabemos que uma chama de uma lamparina ou de um bico de Bunsen, elas estão corretas para a flambagem se essa chama for azul, porque ela está indicando uma alta temperatura e não forma fuligem. A temperatura ideal para o material chegar a ser flambado e esterilizado é de aproximadamente 45 graus ou mais. Isso, na prática, eu consigo visualizar quando, por exemplo, eu coloco nessa chama um bisturi, uma pinça ou outro equipamento metálico, e ele vai ficar avermelhado. É importante salientar que a chama, ela apresenta várias cores porque ela apresenta várias zonas, sendo a zona neutra perto da saída do bico. É uma zona fria, que, portanto, não deve ser utilizada para flambagem. A zona redutora e a zona oxidante são zonas onde já ocorreu a combustão, e nesse caso elas podem ser utilizadas para flambagem.
Complementando aí os tipos de esterilização física, faço menção agora à filtragem. Uso de filtros para esterilizar, principalmente aqueles produtos que são termolábeis ou termosensíveis. Para isso, utilizamos aqui um funil. Dentro desse funil, vemos aqui no esquema, vai uma membrana filtrante, geralmente de celulose, porque ela é prática e tem um baixo custo. E existem vários diâmetros, sendo o mais utilizado o de 0,22 milímetros, porque esse filtra inclusive bactérias. Por meio de uma vidraria de laboratório que contém uma saída para ser ligado a uma bomba de vácuo, esse vácuo aqui faz com que o material a ser filtrado, colocado aqui, ele consiga passar por essa membrana muito densa e as bactérias, elas ficam aqui paradas, bloqueadas na membrana. A necessidade do vácuo é fundamental para membranas tão densas. Aqui então está a vidraria, o funil, o local aonde vai a membrana, essa presilha que gruda esse funil aqui, esse prendedor, a esse tubo que vai acoplado à vidraria. Para pequenos volumes que são necessários a passar pela filtragem, recomendamos utilizar uma membrana que já é acoplada numa seringa e todo o material que está aqui dentro, você aperta a seringa e o êmbolo faz com que ele passe aqui por dentro e pequenos volumes são filtrados. Então, nesse caso, é um físico, porque a membrana, ela separa fisicamente os micro-organismos, fragmentos orgânicos, células, mas ela não é eficiente, por exemplo, com vírus ou com produtos metabólicos. A esterilização física por radiação ultravioleta, principalmente obtida com luzes que são acopladas ao fluxo laminar. A câmara de fluxo laminar é esse equipamento aqui, a luz UV fica internamente a ela, só que é importante chamar a atenção de vocês que enquanto alguém está trabalhando no fluxo laminar, a luz UV ela não está acesa, porque ela pode causar, em uso prolongado, mutação das células, danificar as moléculas de DNA e pode causar câncer, inclusive, para a pessoa. Então, a luz ultravioleta, a radiação, nesse caso, ela é uma luz germicida que vai atuar antes do uso do fluxo laminar e após o uso do fluxo laminar para mantê-lo limpo, para mantê-lo asséptico. Então, o fluxo laminar, ele é equipado com uma lâmpada de luz UV que dá uma radiação de mais ou menos 260 nanômetros e essa luz danifica as moléculas de DNA dos micro-organismos, só que tem pouca penetração. As lâmpadas germinicidas, elas são muito semelhantes às lâmpadas fluorescentes que temos em casa, por exemplo, no que se refere ao princípio de funcionamento, só que, no entanto, elas têm uma pequena diferença. As lâmpadas germinicidas usadas em câmaras de fluxo laminar, elas são revestidas com um tubo de quartzo. Isso faz com que ela transmita 93% dos raios ultravioletas, ao passo que as fluorescentes que usamos em casa são revestidas com vidro, o qual transmite pouquíssimos raios ultravioleta. Pessoal, exemplos de câmaras de fluxo laminar. Chamamos também de câmara asséptica, pois é um lugar que entendemos que
Ele está livre de micro-organismos e deve permanecer livre desses micro-organismos. Aqui está o funcionamento simplificado de uma câmara de fluxo laminar. Veja que o ar externo contaminado, ele passa por um pré-filtro e por um segundo filtro que fica aqui na parede interna, de frente à pessoa que vai utilizar a câmara de fluxo laminar. Esse ar, então, é filtrado 2 vezes e um vento que sopra ao contrário do nosso rosto, nós estamos sentados aqui, impede com que qualquer coisa que esteja aqui, esporos fúngicos, poeiras, etc., penetre o interior do fluxo. Em relação a outros tipos de esterilização físico, podemos citar a radiação gama e beta, que é uma esterilização a baixa temperatura, só que tem um alto poder de penetração. Ela é muito utilizada, por exemplo, para materiais termossensíveis, mas que exijam uma esterilização em alta quantidade, como, por exemplo, luvas cirúrgicas, seringas, as gases, entre outros produtos. A radiação gama e beta ela é também utilizada no tratamento de substratos e produtos pós-colheita. Só que por ser de custo elevado, ela limita seu emprego, por exemplo, em laboratórios de microbiologia. Em relação aos métodos químicos, podemos citar soluções desinfetantes, que são bastante utilizadas, como o álcool 70%, o hipoclorito de sódio, também chamada de água sanitária, gases tóxicos como óxido de etileno, formol. E para finalizar, aqui temos uma tabela tirada do livro de microbiologia de Tórtora. Ele vai mostrar para vocês, então, alguns dos principais tipos de esterilização, como o calor úmido e o calor seco, a filtração, o método a frio, que também posso utilizar como a refrigeração, o congelamento, ou até a liofilização, que é um método muito eficaz para conservar, por exemplo, micro-organismos que gostaríamos de trabalhar no futuro. A alta pressão, a dessecação, a pressão osmótica e a radiação, que pode ser do tipo ionizante, que destrói o DNA, método esse que eu falei para vocês para esterilizar produtos farmacêuticos, suprimentos médicos, e a não ionizante, que, por exemplo, é a radiação ultravioleta, que causa danos ao DNA, só que ela não é tão penetrante quanto a ionizante.